Em nossa última videoaula, nós paramos no início da explicação desse arquivo parent2 Ajax. Vamos fazer o seguinte: ao invés de falar desse arquivo, que esse arquivo é um arquivo genérico que trata de uma tela referente a apenas uma tabela. Só tem aqui o parent2a. Vamos falar, em vez de falar dele, vamos falar de um arquivo mais completo, que é esse carinha bem aqui, ó, parent1a child 1a grandchild 2b. Essa tela aqui, ele faz referência, esse arquivo faz referência a uma tela que pode gerenciar o cadastro de 3 tabelas no estilo pai, filho e neto. Vamos exemplificar. Imagina que nosso sistema fosse isso aqui. Tivéssemos 3 tabelas. Primeiro, uma tabela chamada projeto, data início, data fim, o gerente. Tabela projeto, ela é pai da tabela tarefa. Existe aqui a chave primária, projeto ID, e a chave estrangeira na tabela tarefa. A tarefa, então isso quer dizer o quê? Que um projeto pode ter uma ou muitas tarefas, ok? A tarefa tem os campos, além da chave estrangeira, tem um campo descrição e responsável. Tarefa, por sua vez, é pai da tabela ação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma tarefa pode estar associado a uma ou muitas ações. Perceba que a chave primária tarefa ID está aqui como chave estrangeira na tabela ação. Então, uma situação dessa, ele é plenamente contemplado por essa tela genérica. Por isso, aqui essa descrição. O que a gente vai fazer? Para facilitar aqui o nome, em vez de falar parent, child, grandchild, a gente vai chamar pai, filho, neto. Agora o detalhe é o seguinte: esse arquivo, não só ele mais outros 3 arquivos, que são esses 3 aqui, ó. Esses 3 arquivos, eles implementam comportamentos genéricos que evitam o desenvolvedor de estar programando atividades comuns a qualquer tela. Então, com isso, o desenvolvedor só se concentra em desenvolver itens específicos de uma tela que atende tabelas, um banco de dados como esse, né? Então, nessa videoaula nós vamos explicar justamente esses arquivos. Vamos até entrar aqui no diretório temp, eles estão todos lá. Então, vamos lá, diretório temp. Então tá aqui, ó, esses arquivos bem aqui, ó, pai, filho, neto, Ajax, mais esses outros 3. O conjunto desses 4 arquivos compõe arquivos genéricos que implementam uma tela genérica para uma situação igual a essa, né, onde você tem 3 tabelas na relação pai, filho e neto. Então, esse primeiro arquivo, pai, filho, neto, Ajax, nele nós temos todas as funções JavaScript genéricas referente ao funcionamento das telas desse padrão, né? Então, se nós desenvolvermos 20 telas baseado nesse arquivo, se fizermos alteração em uma função JavaScript que está aqui dentro, ele vai se refletir para todas as 20 telas associadas a ele. Então, basicamente, esse arquivo aqui, ele tem as funções JavaScript genéricas para esse tipo de tela. Esse segundo arquivo, pai, filho, neto, ins update del, de insert, update and delete, Ajax, ele possui o desenho de um formulário
genérico. Nesse desenho, o que tem? Tem um botão salvar, já tem um botão excluir, já tem um botão fechar. Então, ele já automatiza essa atividade. Quando o desenvolvedor for desenvolver uma tela, ele não precisa se preocupar com esses botões, porque ele já vem de graça implementado numa tela genérica. E esse arquivo é o que faz isso. O próximo arquivo, pai, filho, neto, process record, note que a extensão dele é .js. Então aqui dentro tem apenas codificações feitas em JavaScript. Ele está diretamente relacionado ao arquivo anterior. Nele, por exemplo, existe o tratamento do o que acontece quando o formulário é submetido. Então, antes de efetivamente os dados do formulário serem tratados por um arquivo, um outro arquivo PHP que vai fazer a persistência desses dados no banco de dados, ele passa por um arquivo intermediário na qual são feitas várias validações de dados. Por exemplo, aqui nós temos o tratamento se um campo que é indispensável, se por acaso ele não for digitado pelo usuário, vai existir lá uma mensagenzinha de erro, dizendo, olha, esse campo é necessário. Então isso é tratado nesse arquivo JS, né? E o último arquivo é o arquivo pai, filho, neto, underline seleção. Aí nós vamos recapitular o seguinte. Lembram quando eu disse parent 1 quer dizer o que? Que os registros da tabela pai ela é listada sob a forma de caixa de seleção. A mesma coisa aqui, ó, child 1, os registros da tabela filho são listados sob a forma de caixa de seleção. gchild 2 já é diferenciado, então os registros da tabela neta são listados sob a forma de tabela. E esse arquivo seleção, ele é justamente para fazer essa listagem, a listagem do pai sob a forma de caixa de seleção e a listagem do filho sob a forma de caixa de seleção. Ok? Muito bem. Vamos agora fazer uma outra explicação necessária para o entendimento do funcionamento desses arquivos. Nós fizemos aqui em Excel a diagramação de como é um sistema que utiliza o nosso framework. Então, no caso, um sistema tem que ter um cabeçalho, uma barra de navegação, um corpo e um rodapé. No cabeçalho, ele vai ter todos esses divs aqui. Nós já tivemos uma aula anterior que explica a utilização de alguns deles. Não é nosso objetivo agora tratar sobre isso. Existe uma barra de navegação, existe uma parte central, composta pelo menu esquerdo, menu direito, Center Content 0, Center Content 1. Ok? Vamos chamar de Central 1 e Central 0. Então, muito bem. Vamos para o arquivo genérico pai, filho, neto, Ajax. Vamos entender o funcionamento dele. Estamos nele aqui. Então, como eu disse, ele contém as funções JavaScript genérica referente a todas as telas que se utilizam desse padrão. Então aqui está implementada a função editar registro, né? Quando um registro foi editado, qual comportamento deve acontecer? Então já existe uma função genérica que trata isso. Existe, por exemplo, a função apagar registro, né? Existe a função fechar formulário. Então tudo isso são ações genéricas de qualquer tela construída a partir desse modelo. Então, qualquer que seja o formulário, ele tem a necessidade de salvar, de excluir, de fechar. Então, tudo isso, essas ações correspondem a funções JavaScript que estão localizadas nesse arquivo underline Ajax. Então, esse arquivo underline Ajax, ele reúne todas as funções JavaScript genéricas que automatizam a atividade de desenvolvimento. Então, o programador não precisa mais lidar com isso, porque isso já está automatizado.
E aqui vem, ó, tudo isso aqui são funções, são declarações de funções. As funções não estão fazendo nada até que sejam acionadas. Então, nesse primeiro momento, só teve só declaração de função. E aqui começa a ficar interessante. Ó. Esse arquivo genérico, underline Ajax, ele é carregado dentro do nosso arquivo principal, chamado index.php. Vamos voltar lá na diagramação. O index.php tem toda essa diagramação. Esse arquivo genérico Ajax, ele é chamado dentro de central 1. Dentro de central 1. Uma vez que ele é chamado dentro de central 1, o que ele faz? Esse div, ele cria vários outros divs dentro dele. Ele cria o div seleção 1, seleção 2, mensagem área, um espaço para o carregamento de formulário, seja ele pai, filho ou neto. Existe um espaço para o carregamento dos dados das tabelas filho. Vamos entender exatamente isso. Então, esse arquivo genérico, ele é carregado dentro da página index.php e ele subdivide o central 1 da seguinte forma. Olha só, central 1, ele subdivide em vários outros divs. Mensagem área, seleção, seleção 2, parent or child or grandchild form, grandchild data. Vamos fazer a utilização de uma tela que explora 3 tabelas na condição pai, filho e neto, para a gente entender exatamente o porquê dessa divisão. Então, aqui vamos pegar uma tela cadastro de projetos, é um bom exemplo. Nós temos a situação pai, filho e neto. Então, nesse primeiro momento, cadastro de projeto, essa caixa de seleção contém os dados, os pais, a tabela pai listada aqui, todos os valores possíveis da tabela pai. Então, esse pai, ele é listado dentro desse objeto chamado select. E esse objeto, com tudo que está próximo dele aqui, ele é carregado dentro desse primeiro div chamado seleção 1. Seleção 1. Uma vez que eu edito qualquer registro do pai, o que ele vai fazer? Qual vai ser o comportamento do sistema? Ele vai te permitir editar o registro pai em um formulário. Esse formulário é carregado dentro de um div específico. Esse div aqui, ó, é um div preparado para o carregamento de formulários, seja ele um formulário referente a dados de uma tabela pai, de uma tabela filho ou de uma tabela neto. Então ele carrega os dados do pai aqui, e além disso ele carrega em seleção 2, que também é um div. Prestem bem atenção, ele carregou todos os registros filhos associados àquele registro pai. Entenderam? E o que acontece se eu selecionar um registro filho? O que ele vai fazer? Ele vai carregar os dados do filho em um formulário. Note que esse formulário é diferente, mas esse formulário é carregado dentro daquele mesmo div preparado para carregar dados de uma tabela pai, filho ou neto. Então ele carregou os dados do filho nessa tabela, ok? E além disso, o que ele fez? Ele vai trazer todos os registros associados à tabela filho, no caso são registros neto. Então ele traz aqui, ó, uma área específica criada para os registros da tabela neto. Então aqui, ó, esse último div aqui, ele serve para isso, para carregar os registros da tabela neto, ok? Então vamos encerrar essa videoaula.